Olá, missionário de Jesus. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como ser santo no dia de hoje. Com a minha participação. Sim, a participação da minha filha, Roberta Luana. Roberta Luana, como ser santo no dia de hoje? Você que é jovem. Eu acho que, primeiro, para ser santo, a gente tem que entender o que significa ser santo, né? Porque a palavra santo, hoje em dia, ela é muito pejorativada pelas pessoas que acham que ser santo é ser chatinho, é querer tudo certo, sabe, aquela pessoa Caxias. E é muito além disso, sabe? Ser santo é você colocar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E é claro, o próximo como a ti mesmo, como diz no nosso primeiro mandamento. Ser santo é isso, é você buscar a cada dia se mortificar. Mortificar seria abandonar os seus vícios, os seus prazeres carnais, para colocar a vontade de Deus acima da sua vida. Pois é, e ser santo também, Roberta Luana, não é ser aquele santo que está lá no altar, mas é um santo do dia a dia, por exemplo, como você mesma colocou, se mortificar nos pequenos atos seu que você faz no dia a dia. Na sua casa, por exemplo, começa na sua família. Um bom dia, sabe? Para as pessoas que estão com você, né? O respeito para com eles, o amor, sabe? Começa pelo amor, porque Deus é amor, né? Então, se você, como você disse, se você ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, já é um caminho para a santidade, né? Então, se você, por exemplo, gosta muito de determinadas coisas, que você tem que fazer uma autoanálise, se isso vai te levar a pecar. Eu, por exemplo, Roberta Luana, eu me faço perguntas diariamente, sabe? Nos meus atos, se isso Deus, sabe? Se isso aí vai fazer bem para mim e se Deus vai gostar de eu fazer Se vai determinadas coisas. agradar, Se né? vai agradar a Ou então Deus, como né? se Deus ia agir desse modo. Sim. Aí eu me pergunto, se fosse com Deus, será que ele agiria desse jeito, dessa forma? Então, isso vem me ajudando muito nos meus atos do dia a dia, no meu caminhar, sabe? E ser santo também, né? Você ler a palavra de Deus, Conhecer, né? conhecer a palavra de Ter Deus, mais intimidade. isso, Procurar ter mais intimidade. Um relacionamento íntimo com Deus. com Deus, oração, você Eu acho ter. que hoje tá mais difícil as pessoas se conectarem com Deus por conta das várias distrações no mundo atual, que isso também é uma das dificuldades de ser santo no dia atual. É essa imensidade de informações na internet, por mídias sociais, é trabalho, é estudo, porque tem muita gente que fala assim, antigamente era mais fácil ser santo, hoje é mais difícil. Será? Pois Será que é, é? eu acho o seguinte, que você está inserido no mundo, mas você não é do mundo, né? Então, o que você tem que fazer? Você não tem que abandonar as coisas que você faz. Por exemplo, as coisas que você vê que não vão te contaminar, você não abandonar, só que você modificar os seus atos, né, dentro da sociedade. Você se modificar, se mortificar, e com isso você vai modificando, você vai transformando o mundo, sabe? Com atos concretos, com atos de amor, com E atos de solidariedade. esse mortificar não é tirar de uma vez, porque Sim, a gente não consegue
se desgrudar, se desapegar de uma coisa que a gente já está acostumado há tanto tempo fazer, mas é a cada dia deixar um pouquinho de lado. Sim. E aí, quando não pensa, você já conseguiu tirar tudo aquilo da sua vida. Por exemplo, eu não tinha hábito, antigamente, né? Bem antigamente, de rezar o texto todos os dias. Eu fui graduando essas minhas dificuldades, fui me mortificando, sabe? Tirando determinadas coisas que eu fazia e colocando o texto. Então, comecei com o texto uma vez por semana e depois fui modificando, fui rezando 2 vezes. E hoje, né, eu e a minha filha, nós já rezamos o texto todos os dias. E rezamos, lemos a palavra, né, tentamos colocar em prática, como já foi colocado, que isso aí não é assim do dia para a noite, Sim. né? E muitas vezes você vai fazer contra a sua vontade. Por exemplo, no meu exemplo, quando minha mãe muitas vezes queria rezar comigo o texto, quando a gente começou a fazer o texto todos os dias, muitas vezes eu não queria rezar, muitas vezes ela rezava sozinha. E aos poucos, com a rotina de sempre rezar, de estar ali, ela me chamando, e muitas vezes eu indo contra a minha vontade, mas indo, isso Deus vai trabalhando na gente, essa vontade, porque não é de uma hora para outra que a gente também vai largar um hábito para obter outro. Então isso foi sendo trabalhado em mim e aos poucos eu fui entendendo também com o conhecimento da palavra de Deus, porque não adianta a gente só colocar em prática, a gente tem que conhecer a palavra de Deus para poder até se defender, mas é isso, o ser santo é um cotidiano. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Eu vejo as pessoas colocando a santidade como algo muito distante delas, algo assim muito superior, que é difícil de alcançar. E esses atos, como nós já colocamos aqui, são pequenos atos que te torna santos, sabe? Na rua você vai passando, são exemplos, né? Você tem uma pessoa ali que você pode ajudar, né? Fazer uma visita a um doente, tá? No teu dia a dia, fazer atos de amor, né? Você está voltado com o seu pensamento para Deus, né? Você, na igreja, por exemplo, na nossa igreja católica, você confessar, você também, né? A Eucaristia. A Eucaristia é fundamental, é uma cura, sabe? Uma cura para o nosso corpo, nosso espírito, né? Então, você criar esse hábito em você de participar da missa, tá? Se não puder todos os dias, participar pelo menos os domingos, né? E os dias santos. Então, Sim. são atos. E tem né? uma coisa que muitas pessoas questionam, que antigamente tinha muito mais santos e hoje quase não se vê, né? O atual foi a do Carlos Acuti. Mas é porque, no contexto histórico daquela época, a igreja era muito perseguida por várias entidades, né? E aí as pessoas tinham que provar mais a sua fé, renunciar mais às coisas. Por quê? Porque naquela época havia perseguição. Então muitos santos se tornaram mártires, que mártires quer dizer morrer por algo, morrer para Cristo, e eles tiveram um ato heróico. E hoje, como o nosso país principalmente, e muitos outros países já não tem essa perseguição, já é mais liberal no quesito religioso, Mas ainda a acontece, gente mas ainda tem em muitos ainda lugares. tem.
em vários lugares, mas em vista de antigamente são poucos. E a gente vê que as pessoas não são mais colocadas à prova a sua fé. Elas, com as facilidades do mundo, elas deixam um pouco, elas não querem se comprometer às coisas, porque para seguir a igreja, há muitas coisas que a gente não deve fazer do que fazer. E quando aparece várias ideologias no nosso mundo falando que você pode ser livre, você faz o que quiser, tá tudo bem, colocando essa contraposição da igreja, você vê que as pessoas escolhem o lado mais fácil, o lado que É porque Deus já deixou o livre-arbítrio, né? Então, mas tudo posso, mas nem tudo me convém fazer, né? Aí está. Você, por exemplo, uma pessoa que gosta de balada, né? Então, você não vai deixar, não é para você deixar de imediato de ir para sua balada. Você vai, mas ali na balada você pode falar da palavra de Deus com alguém que você vê que está fazendo um ato diferente, que não convém, né? E falar da palavra de Deus não é uma coisa imposta, massiva, chata, como não, nossos... se evangelizar ali, fazer atos. Natural, falar de forma dinâmica, porque falar de Cristo não tem que ser algo assim rigoroso. Imposto. Pode falar igual a gente está falando aqui. Sim, normalmente. Você ir lá por exemplo, conversar com alguém que você vê que está fazendo algo que não é agradável, que não é bom a Deus, que fere o ser humano, que fere a conduta do ser humano que está presente ali. E outra coisa... Você ir lá e conversar. As pessoas acham que ser santo também é você viver só na igreja, se distanciar do mundo. E como a minha mãe falou, ser santo não é você se distanciar do mundo, é você transformar o mundo. Esse mundo que está caótico junto, em algo melhor, né? Isso. Até porque senão não ia fazer diferença. Porque você estava ali só na sua bolha, fazendo suas orações, seguindo a Cristo. Mas e o próximo? O que você ia fazer? As ações. Porque ser santo é isso, é a cada dia você ter práticas de caridade, práticas de amor. Isso, é você botar em prática aqueles mandamentos, o mandamento de Deus, sabe? Os 3 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não usar seu santo nome em vão, né? E guardar domingos e festas. Esses 3 aí são voltados a Deus. Agora, os demais são voltados a você, a nós, e ao outro, sabe? Nossa atitude para com o outro. Nossa atitude para com o outro. Olha, o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um dever de nós como filhos, né? Amar o seu pai, respeitar, né? Então, e os demais mandamentos são tudo voltado a nós. Então, isso aí, você fazendo essa prática, sabe, desses 10 mandamentos da nossa igreja, de Deus, você está dando um passo para ser santo. E também ser santo nos dias de hoje é você saber usar essas facilidades do mundo moderno para aproximar as pessoas de Cristo. Sim. E não para distanciar. Isso Por mesmo. exemplo, a internet é um grande meio. Você vê no exemplo do Carlos Acuti, ele criou um site só para falar dos santos e dos milagres da Eucaristia. Sim. Nada impedia, ele era um menino comum, de 15 anos, que ia para festas, que viajava, mas a diferença estava aí. Quando ele viajava, ele sempre procurava um lugar perto de uma igreja. Ele não deixava Deus de lado. Ele ia numa festa, mas ele sabia que ele não ia se misturar
por exemplo, não ia usar drogas, não ia se embriagar, porque você pode até beber, mas O excesso o excesso é que faz você pecar. faz você pecar, Não, né? não, E o não santo beber, como as normas, por exemplo, dirigir, sabe? O álcool junto com com você dirigindo não combina, né? Então, o que é lei, acontece? né? É isso, perante a lei. É uma Então, lei. você tem que respeitar não só as leis do homem, como a lei de Deus. Isso já é outro ato que você já está chegando à santidade. Você respeitar. O respeito é muito importante. O amor, o respeito, né? Sim, Gente, é porque fundamental. é como eu falei, as pessoas acham que o santo é uma coisa assim Distante. extraordinária, Não, bem pessoas distante. que fazem milagres. Muito difícil. Mas não, gente, há quantos e quantas santas que tem por aí Sim, que já passaram e que já morreram, que ainda estão vivos, que a gente não não conhece, conhece. mas vivem sua santidade no anonimato. Não são Sim, santos de altar, são santos de prática, que vivem por aí fazendo obras de caridade, que sim. vivem por aí ajudando o próximo, fazendo Isso. orações. Então, Respeitando o próximo. sim, ser santo é Pronto, isso. é você não jogar um lixo na rua, sabe? É você respeitar a lei da fila, né? Estar na fila, você não querer mentir, sabe? Querer burlar o outro. Tudo isso, sabe? São atos de santidade. Não é ser santinho, ser Caxias. É você viver de acordo com o bem, com o justo. Ser Ser santo justo, isso é ter aí, ter justiça. justiça. Você, por exemplo, você pode e deve, sabe, buscar os seus direitos na sociedade, tá? Mas com respeito, né? Buscando sem querer burlar ninguém, tá certo? Sim. Aí também você não vai ser aquela pessoa, eu não vou fazer isso porque não pode, não vou fazer aquilo que não pode. Pode, sabe? Deus te deu Mas livre-arbítrio, com só que com cautela. cautela e Sempre, respeitando as regras, né? Respeitando o próximo, assim como você quer ser sendo respeitado, sendo humilde. humilde, né? É isso. São Eu atos acho de que o que resume o que a gente falou aqui hoje é ser santo é a cada dia estar mais perto do céu. É buscar a cada dia estar mais perto da salvação. Eu se acho que é mortificar isso. a cada dia, a cada momento da sua vida, você ir Isso. tirando aquela coisa que te faz pecar, É a cada que dia te você afasta de Deus. perder um pouco de si Sim, para ganhar mais um pouco de sim, Deus. é você se diminuir para Deus crescer em Isso. É você, aquela frase que eu diminua para que eu desapareça para para que que, ele cresça. para que ele cresça. Amém? Amém. Ó, beijo para vocês. Olha só, dê um joinha aí, tá bom? Se inscreve Se inscreve e no canal. compartilha se você gostou do Gostou? vídeo. Compartilhe com alguém, tá bom? Até a Até a próxima. próxima. Obrigada.